Salmo 33, versículo de número 12, diz o quê? Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Mais uma vez? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Aleluia! O Senhor é Deus, é o seu Senhor, amém? Então eu quero dizer para você que você é feliz, é bem-aventurado. Toda a nação, todo o povo que tem Deus como seu Senhor é feliz, é bem-aventurada. Ela não anda presa na tristeza, ela não anda presa nas impossibilidades, ela não anda presa nos intentos, nas frustrações, nas derrotas. Um povo, uma nação que tem o Deus, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é Senhor, ela é uma nação feliz, bem-aventurada, próspera. Ela é uma nação que mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a batalhas, ela consegue ter paz, ela se encontra em Deus, porque o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu Deus. Você vai ver no povo de Israel, que o povo de Israel, mesmo em meio a tantas dificuldades, em tantas derrotas, em tantas calamidades que acontecia com o povo de Israel, Deus não deixava de ser Senhor. Deus em nenhum momento disse para o povo que se eles passassem por alguma privação ou provação, eles estariam, Deus se distanciaria do povo. Pelo contrário, a nação continuaria sendo de Deus. O povo continua sendo do Senhor. A nação continua sendo do Senhor. É óbvio que ao longo da caminhada, ao longo da nossa vida, a nação, o povo, ela vai se desconectando, ela vai se afastando de Deus. E da mesma forma que um povo, uma nação que tem o Senhor Deus como seu Senhor, ela é feliz. Uma nação e um povo que não tem Deus como seu Senhor, ela é triste, ela é ferida, ela é derrotada, ela é uma nação completamente devastada pelo inimigo das nossas almas. E nós estamos vivendo um tempo em que Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Nós estamos tendo um tempo que o inimigo não está brincando de ser inimigo, ele não está brincando com jogos, ele não está jogando apenas com a gente. Ele está atuando de maneira muito poderosa para tentar destituir o senhorio de Deus do seu povo. Só que nós vamos declarar nessa noite para ele, como já declaramos agora em uma das canções, ou em algumas canções, que ele perdeu, ele é um derrotado. Jesus é o nosso Senhor. Jesus, ele é o nosso Senhor. Estamos presenciando um tempo assim, onde o inimigo está tentando subjugar a nação. Está tentando subjugar não só o Brasil, mas as nações da terra. E esse subjugar de Satanás é tentando destronar, tentando tirar a nação debaixo do governo, debaixo do senhorio de Deus. Porque ele sabe que um povo que está debaixo do senhorio de Deus é um povo invencível. Achei muito interessante, esses tempos atrás, o primeiro-ministro lá de Israel, Benjamim, e aí um sobrenome muito legal que eu não sei pronunciar, o nome dele primeiro é Benjamim. E ele deu uma entrevista, ele deu lá uma entrevista para uma TV ou na ONU, um pronunciamento, eu não sei onde foi, onde ele estava declarando ali a força de Israel, a força do povo de Deus. O povo de Deus, ele dizia, olha, nós vencemos os egípcios, nós vencemos os babilônicos, nós vencemos os assírios, nós vencemos o Império Romano, nós vencemos os persas, nós vencemos guerra sobre guerra, nós, uma nação pequenininha no meio do Oriente Médio, estamos vencendo todos os outros países e outras potências que estão tentando nos atingir, porque uma coisa nós temos a certeza, de que Deus é o nosso Senhor.
Irmãos, Israel é um país minúsculo, pequeno no meio. Se você vai ver lá o mapa mundi, você vai ver lá os países que circundam Israel, que são contra Israel, países muçulmanos, países comunistas, países onde querem destruir Israel de todas as formas. Israel é pequenininho, irmãos. Ele está ao redor de várias potências mundiais e Israel permanece de pé. Porque eles são bons? Não, porque o Senhor é Senhor de Israel. E isso é uma linguagem para nós, porque Jesus, ele veio para o que era seu. Ou seja, Jesus veio para os judeus. Só que os judeus naquele tempo rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus. Isso abriu uma brecha, isso abriu então uma legalidade, se a gente pode dizer, de alcançar também agora os gentios, que eram outras nações. Então Deus, ele vem para Israel, mas agora ele abre um leque de alcançar outras nações. E essas nações, nós estamos no meio delas. Nós somos os gentios, nós somos o povo que não é o povo Israel, não é o povo israelita. Mas o Senhor veio para nós também. Veio para o Brasil, veio para os Estados Unidos, veio para Cuba, veio para a Venezuela, veio para a Bolívia, veio para o Haiti, veio para o Peru. O Senhor Jesus veio para toda a terra. Só que Satanás sabe que se a toda a terra se colocar debaixo da submissão de Jesus, debaixo do senhorio de Jesus, perder de vez, ele não vai conseguir êxito. Porque qual é o trabalho de Satanás? O trabalho de Satanás é atrair quanto mais adeptos para ele, para que ele não vá sozinho para o inferno, porque a condenação já está. Condenação, ele já é condenado, ele já é derrotado. Satanás não vai perder, ele já perdeu. A cruz já decretou a derrota de Satanás. Jesus tirou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno. Satanás perdeu lá naquela cruz. Então, qual é o papel de Satanás durante esse tempo até ele ser lançado no lago de fogo e enxofre? É administrar, ou é atrair quanto mais adeptos, para que ele possa não ir sozinho para lá, mas ir uma leva de gente com ele. Quem quer ir com ele para o inferno? Fala assim, misericórdia. Então ele não está brincando, ele está atuante em todo esse tempo. Desde os primórdios, desde o momento que ele é lançado do céu para a terra, desde que ele foi condenado lá no céu a ser lançado aqui na terra, ele está atuando para tentar manipular o coração humano, o coração do povo de Deus. Porque ele sabe que um povo que tem o Senhor Jesus como Senhor não é páreo para ele, não é páreo para outras potestades. Nós estamos tendo uma oportunidade, irmãos, de virar uma chave espiritual sobre a nossa nação. Nós temos uma oportunidade, querido, de virar uma chave na minha e na sua família. Na minha e na sua... Irmãos, as guerras que nós estamos enfrentando, elas não são guerras físicas e naturais. Elas são guerras espirituais. E guerras espirituais nós vencemos de forma espiritual. Não é a internet, não é o TikTok, não é o Instagram, não é o YouTube, não é o colega do trabalho, não são as pessoas, é o que está por trás disso tudo, é o Senhor que está manipulando todas essas coisas. E Satanás, ele está sabendo muito bem manipular essas situações. Pessoas estão sendo pegas, pessoas estão caindo na armadilha de Satanás diante dessas coisas, porque as pessoas estão entendendo que a guerra é natural, que a guerra é só você se posicionar de maneira natural, pessoal ou física, que você vai vencer. Não, a vitória está em Jesus. A vitória está em Cristo Jesus. A vitória está nas regiões, como Efésios diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa luta é contra essas potestades, é contra esses principados. E aí essas potestades, esses principados vão usar tecnologia, vão usar pessoas, vão usar governos, vão usar autoridades, vão usar uma série de coisas para tentar destituir a autoridade da igreja do Senhor. Mas eu quero declarar mais uma vez que eles não vão conseguir.
Porque a igreja do Senhor é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Irmãos, eu não estou querendo falar de política. Eu não estou falando de direita, de esquerda, de partido político. Não, eu não estou falando. Isso é humano. Isso é humano, isso é natural. Eu estou falando de regiões celestiais. Eu estou falando de ordens demoníacas, de decretos demoníacos que estão sendo lançados sobre o Brasil. Vamos falar do Brasil. Que estão sendo lançados sobre o Brasil para destruir o Brasil. Eu não estou falando de A, de B, de C. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre as potestades. Eu quero falar sobre o inimigo das nossas almas, que está usando de várias artimanhas para tentar destruir o povo de Deus. Destruir as famílias. Destruir as crianças. Destruir os princípios morais e éticos. Tentando tirar os valores que foram construídos ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Valores e princípios que são inegociáveis. Fala comigo assim: princípios, valores de Deus são inegociáveis. São inegociáveis, irmãos. Irmãos, são inegociáveis. Existem princípios de Deus que são inegociáveis. Quer que seja quem for tentar negociar esses princípios com você e comigo, não pode haver negócio. Porque os princípios de Deus são inegociáveis. Jesus nunca foi ideológico. Jesus nunca foi partidário. Jesus, ele sempre foi bíblico. Jesus nunca foi ideológico. Jesus nunca foi à direita, à esquerda, nunca. Ele foi bíblico. E é isso que a igreja do Senhor precisa ser: bíblica. Sacode seu irmão para não deixar ele dormir e fala assim: bíblica. Se tiver com sono, fica de pé para você não dormir, para você não boiar aí. Bíblica. Dá uma sacudida. Bíblica. A igreja do Senhor precisa ser bíblica, não ideológica. Bíblica. É a Bíblia que nos governa, é a Bíblia que nos direciona, é a Bíblia que nos coloca no rumo da santidade em Deus. É a Bíblia, irmãos. Eu não estou aqui pregando, eu não quero ensinar para vocês nada que é meu, nada que é humano, nenhuma ideia minha. Eu quero mostrar para vocês, eu quero apresentar para vocês, não só eu, mas todos que têm a oportunidade de ensinar vocês pela palavra, que a palavra, ela é o carro-chefe da igreja. Sempre foi. Não é à toa que Jesus é o quê? O verbo. Ele é o verbo que se fez carne. João 1, abra lá, João 1. João 1. Aleluia. Jesus é o verbo. O tema da palavra é... Eu esqueci de falar lá no começo, falei depois de... Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o seu Senhor? Senhor Jesus é o nosso Senhor. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no começo aquele que era o quê? Verbo, palavra, já existia, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Jesus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida, esta vida trouxe luz para todas as pessoas. Jesus é a palavra que fez todas as coisas, e Jesus é a palavra que continua fazendo todas as coisas. Continua nos direcionando, continua nos corrigindo, continua nos posicionando, irmãos. Nós não podemos nos afastar da palavra, nós não podemos nos afastar daquilo que a palavra tem nos ensinado e tem nos cobrado. Se a palavra te cobra, se a palavra te corrige, não é para te punir, não é para te colocar como um verme no chão, não. Ela te corrige, ela te alinha para que você seja colocado como um príncipe, uma princesa de Deus.
Este é o fundamento da palavra. A mesma palavra que vai te condenar é a palavra que te salva. Então, para te salvar, ela tem que te condenar. A palavra de Deus para te salvar, para te colocar num alinhamento, numa condição de alinhamento com Deus, primeiro ela vai te condenar, primeiro ela vai arrancar de você algumas coisas. Quando você lê a palavra, você vai ser confrontado por ela, e você, nossa, isso sou eu preciso mudar. Não é porque um homem está pedindo, um homem está falando, não, é a palavra que é viva e eficaz. E aí quando você lê essa palavra, ouve essa palavra, seja aqui no culto, seja na escola bíblica dominical, seja nas células, seja mais aonde? Nas orações, nas intercessões, seja na tenda de Davi, seja na sua casa, no devocional diário de 2 capítulos por dia que nós estamos lendo, então estamos vencendo em nome de Jesus. Seja onde for, vendo lá um pastor, uma igreja pregando no YouTube, que prega a palavra, que prega a Bíblia, irmãos, essa palavra vem para nos corrigir, para nos condenar, para nos alinhar, para salvar. Esse é o sentido da palavra, e ela sempre existiu. Nós lemos aqui, no começo aquele que era a palavra já existia, essa palavra já existia. Não é agora que ela vai deixar de existir. Não é agora que ela vai perder o seu valor. A palavra de Deus sempre teve o seu valor. Muito mais antes do que hoje. Antigamente, quando Moisés subiu no monte e trouxe os 10 mandamentos escritos nas tábuas, aquilo ali era um motivo de uau, Deus falou conosco. No primeiro momento que Moisés sobe, quem escreve nas tábuas é Deus. Moisés desce com as tábuas prontinhas com os 10 mandamentos. Chega no meio do monte, o que acontece? Ele vê o povo em prostituição. Ele vê o povo desalinhado, que construíram ali um bezerro de ouro. Eu ia falar boi, não é a mesma coisa. De ouro, para idolatrar, para adorar, dizendo, Moisés já morreu, Moisés esqueceu da gente, vamos fazer esse bezerro aqui, porque é este bezerro aqui que nos tirou do Egito. Aí Moisés assim, né? Se ele tivesse assim uma arma naquela época, existisse arma de fogo, uma metralhadora, ele matava todo mundo. Porque subiu uma ira santa em Moisés, ele jogou as tábuas no chão. E quando ele volta para o monte, agora quem tem que escrever nas tábuas é Moisés. A palavra de Deus sempre foi importante, ela sempre foi valiosa para os seus. O povo de Israel não se movimentava sem a presença da arca. A arca sempre estava presente no meio do povo de Israel, até que um belo dia os filisteus roubam a arca e o povo de Israel fica perdido. Dentro da arca havia o quê? As pedras, as tábuas dos 10 mandamentos. A palavra de Deus está sempre direcionando o povo. No tabernáculo você vai ver a bacia de cobre com água que representa a palavra de Deus. Quando o sacerdote entrava e oferecia sacrifícios, ele precisava ir naquela bacia e se lavar das impurezas do sangue lá do altar de holocaustos. Isso representando a palavra que nos limpa todos os dias. A palavra que nos alinha, a palavra que tira as impurezas. Quando o sacerdote se deparava naquelas águas, ele via a sua roupa suja, seu corpo sujo, e ele via aquilo ali e falou, não, eu preciso me lavar, eu preciso me purificar. Então ele se purificava, ele lavava o seu corpo, trocava a sua roupa, para que ele pudesse entrar dentro do santo lugar. A palavra estava no átrio, mas também a palavra estava lá no santo lugar. E quando o sacerdote entrava, enfim, no santo lugar, ele encontrava uma mesa posta com 12 pães, representando as 12 tribos. E daqueles pães o sacerdote podia comer para se alimentar. Isso fala da palavra que nos alimenta. Se no átrio ela nos purifica, se no átrio ela rompe com os nossos paradigmas, rompe com a nossa natureza pecaminosa, rompe com o nosso caráter duvidoso, lá no santo lugar, ela vai nos alimentar, vai nos encher.
como dizia os antigos, saco vazio não para em pé. Não adianta, irmãos, você passar pelo átrio, receber a palavra, converter do seu coração, falar agora eu sou um crente, e não se encher da palavra. Porque se você não se enche da palavra, você se torna um homem vazio de Deus, perdão. O que Deus quer fazer conosco, irmãos, Ele quer nos alimentar com a sua palavra. Aí não é à toa quando você chega no Santíssimo Lugar, as tábuas da lei estão onde? Dentro da arca, manifestando a aprovação de Deus, manifestando a glória de Deus sobre a sua vida. Então existem estágios na sua vida, na minha vida, que nós precisamos da palavra de Deus em todos os estágios. Por que o crente desvia? Por que o crente fraqueja? Porque ele está vazio da palavra. Ele está preocupado com a faculdade apenas. Se liga no verbo, apenas. É verbo? Apenas? Proposição? Se liga nessa palavra. Acho que é preposição. Ele está preocupado apenas com a faculdade. Eu não estou dizendo que não deva se preocupar de estudar, mas ele coloca a faculdade em primeiro lugar. Ele está preocupado com o trabalho dele. Ele coloca o trabalho em primeiro lugar. A palavra deixa para depois. Eu sou de Deus, eu não peco, eu não faço nada de errado. Você está fazendo de errado porque você está vazio da palavra. E aí vem o pecado do engano, vem o diabo, como nós falamos, que está o tempo todo, ele anda ao nosso derredor, na espreita. Na hora que você deixa a porta aberta, um golinho, ele bota o pé. Ui, Jesus, misericórdia. Quase que eu derrubei tudo. Vou botar para cá. Ele põe o pé e fala, agora eu entro, porque botei o pé. É a oportunidade que eu tenho para entrar na vida desse homem, dessa mulher e acabar com eles. Ele anda ao nosso derredor. Ele está à espreita de qualquer vacilo nosso. Aí se nós entendemos que não, depois eu busco a Deus. Eu vou buscar a Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, porque agora eu tenho que estudar, porque agora eu tenho que trabalhar, porque agora eu tenho que casar. Porque agora eu tenho que ter filho, porque agora eu tenho que comprar um carro, porque agora eu tenho que comprar... Irmãos, a gente se torna homens e mulheres vazios de Deus. O que vai acontecer com esse homem, com essa mulher de Deus? O que vai acontecer, irmãos? Você acha que o diabo vai respeitar a sua quarentena bíblica? Você acha que ele vai olhar assim e falar, não, deixa ele ali, porque deixa ele ali, eu não vou falar com ele agora não. Ele está ali, tem um pão sem ler Bíblia, sem estudar, sem se aprofundar em Deus, sem comunicar com Deus. Não, vou deixar ele ali. Você acha que ele vai te respeitar assim? Você está enrolado. Você pensa assim. Eu estou enrolado se eu pensar assim. Porque, irmãos, a Bíblia fala assim, aquele que pensa está de pé. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa está de pé. Cuide para quê? Não cair. Porque o diabo está ao nosso redor. Derredor. Mas ao nosso redor tem anjos poderosos, com espadas desembainhadas. Aí se você estiver alinhado, cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, o diabo vai tentar entrar, o anjo vai assim, só uma cepada na cabeça do demônio. Aqui você não entra não, porque o Elcio está buscando a presença de Deus. Aqui você não entra não, irmã Helena está forte, está pegando fogo. Mas se a gente dá brecha, meu filho, o anjo vai deixar passar. Não é porque ele quer não, é porque você deu legalidade. Você falou assim, ô anjo, dá licencinha, deixa o capiroto entrar rapidinho. Mas é assim que nós fazemos o nosso comportamento diário. Nos esvaziando da palavra. É a palavra, irmãos. Ela precisa ser o fio condutor. Ela precisa ser a condução primaz da nossa vida. Porque senão a gente vai cair nos enganos de Satanás. Nós vamos cair no engano. E as nações da terra estão perecendo, sabe por quê? Porque elas rejeitaram o Senhor.
Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Rejeitaram o Senhor. Rejeitaram o Senhor. E por rejeitar o Senhor, eles foram, como é que chama? Escravizados? Exilados. Por mais de 70 anos. Porque eles se rebelaram contra o Senhor. Porque eles não quiseram buscar a Deus. Eles não quiseram servir a Deus. Eles não quiseram se dedicar ao ofício sacerdotal, a buscar a Deus em primeiro lugar, a colocar o Senhor em primeiro lugar. E por muitos anos eles escolheram esse caminho. Eu quero viver a minha vida, quero viver as minhas paixões, quero colocar as primeiras coisas da minha vida, o dinheiro, a fama, as outras mulheres, os outros homens, as minhas riquezas, os meus bens. Eu quero colocar tudo isso em primeiro lugar. Aí o Senhor falou assim: porque vocês me rejeitaram, então vocês vão ser cativos. Vão ficar cativos por um tempo, até que vocês se arrependam do pecado de vocês. Irmãos, quando nós não estamos debaixo da soberania e do senhorio de Deus, o povo padece. E nós estamos vendo as nações padecerem porque elas escolheram colocar sobre a vida delas, sobre as nações delas, outro Deus, outro Senhor. Sabe por que o Haiti está sofrendo terríveis calamidades? Porque sobre a nação do Haiti, a nação do Haiti foi entregue para os Exus. Bruxaria, voodoo, lá é feito na rua, normal. A maioria das crianças que a Nations Help acolhe são famílias que os pais são praticantes de voodoo, magia negra. Não tem nada em casa, estão perecendo porque escolheram sobre eles um outro Deus. Óbvio que a gente fica do outro lado aqui orando, intercedendo, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Mas essa nação está sofrendo porque ela escolheu sobre a vida delas outro Deus, que não é o Deus de Israel. Então nós, como Brasil, brasileiros, temos a oportunidade de colocar sobre a nossa nação o senhorio de Deus. De colocar sobre a nossa nação, de atrair sobre a nossa nação o reino de Deus. O reino do Senhor. Jesus, ele não veio para um reino físico e humano. Ele não veio estabelecer uma política de direita, de esquerda, de centro, não. Ele veio estabelecer sobre o Brasil, sobre as nações, o reino de Deus. E este reino de Deus, este reino do Senhor, não é visível. Abra comigo Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas capítulo 17, verso 20. Os fariseus acreditavam que Jesus viria como um político, como um rei, como um príncipe natural. Que ele viria como um presidente que resolveria os problemas socioeconômicos de Israel. Os fariseus, os judeus estavam, irmã Maria, pensando assim: não, vai vir o Messias. Há uma promessa do Messias no Antigo Testamento. E como nós estamos vivendo uma opressão de Roma sobre nós, Deus vai levantar um Messias para nos tirar da opressão de Roma, fisicamente. Ele vai levantar ali alguns deputados, senadores, governadores. Ele vai levantar uma elite política para nos tirar dessa opressão socioeconômica. Só que Jesus não veio para fazer isso. Jesus não veio para estabelecer uma política socioeconômica. Ele veio para estabelecer salvação através do seu reino. Olha lá, Lucas capítulo 17, verso 20. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou em outras versões, está dentro de vocês.
O reino que Deus veio estabelecer sobre o Brasil é um reino de Deus, é um reino espiritual, a partir do nosso interior. João capítulo 18, verso 35. João 18, 35 diz assim, quando Jesus está ali no pretório junto com Pilatos. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? Da sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Porque Deus veio estabelecer um reino espiritual no reino natural. Deus veio estabelecer um reino espiritual no reino natural. Fala comigo, Deus veio estabelecer um reino espiritual no reino natural. Ele não fez ao contrário. Ele não quis limpar primeiro a política natural e física para depois estabelecer o seu reino espiritual. Não, ele estabeleceu o seu reino espiritual, converteu o coração de muitos, pregou a mensagem de um evangelho que é de arrependimento, de renúncia, de busca, de santidade, para que através desse reino espiritual, o reino físico, o reino natural, pudesse refletir a glória de Deus. Por isso que a nossa preocupação, irmãos, precisa ser não estabelecer apenas um governo natural sobre a terra, que vai saciar a nossa barriga, a nossa fome. Não é o que os políticos podem dar para você, condições para você comprar, comer. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas naquela época a gente podia comer. Naquela época era mais barato. Naquela época você comprava. Naquela época não existe. Porque o reino de Deus vem não para saciar a sua fome da terra. O reino de Deus vem para suprir a sua eternidade. E reino nenhum da terra pode fazer isso. Só o reino de Deus. E é por isso que nós devemos nos preocupar com que tipo de reino físico está sendo estabelecido. Se esse reino físico estabelecido está sendo ministrado, influenciado pelo reino dos céus ou pelo reino das trevas. A Venezuela está numa crise absurda, é o país mais pobre da América Latina. Um dos piores do mundo. Com o salário mínimo você compra um rolo de arroz. Um rolo de arroz. Um rolo de papel higiênico. Quem dera que fosse um rolo de arroz, dava para comer, o papel não dá. Perdão, o rolo de arroz é forte. O salário mínimo compra um rolo de papel higiênico. Você tem noção? Um salário mínimo compra um rolo de papel higiênico. A linha da pobreza está em mais de 80%. Pobreza extrema, não é pobreza apenas não. Pobreza extrema. Muitos de vocês viram, talvez alguns ou não, viram vídeos de pessoas cavando lixo, cavando tipo cemitério de animais, de frigorífico. Animais podres, mortos, que eram desenterrando para poder comer carne podre. Pessoas parando lixo na rua, à força, para entrar nos cilindros do caminhão, para tirar restos de comida, para poder comer. Porque a nação escolheu um outro Deus, que não é o Senhor. Ela escolheu um outro tipo de Deus para adorar. É isso que eu estou falando, irmãos. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um principado. Nós vivemos por anos aqui no Brasil, anos, assaltos e mais assaltos. Não só economicamente falando, não. Não sei se talvez alguns tenham, ou se já foi aprovado, mas estavam para aprovar no documento, do seu documento de identidade, não ter mais lá pai e mãe.
ter só filiação. Porque eles querem tirar o rótulo do pai e da mãe. Aí nós crentes achamos que isso é normal. Não, isso é normal, é a modernização. Não, é o diabo tentando acabar com a família. É na internet, você está lá no YouTube e de repente aparece uma série de mulher rebolando e você está vendo coisa de crente. De repente vem, os verbos assim, para lá. iFood. Tudo para tentar tirar. E aí você acha assim, não, meu filho não vê essas coisas. Tá bom. Esse aqui é irmão desse. Você já foi criança. Você sabe muito bem como é que funciona. Não queira achar que o seu filhinho é santo. Quando você deixa na mão do seu filho o celular lá para ver o videozinho, para entreter a atenção dele, para você ir fazer as suas coisas, o diabo pode estar ministrando essa criança. Através de uma dança, de um TikTok. Cara, eu já tenho criança pequenininha, TikToker, que chama. Faz lá os videozinhos e... Irmãos, é normal. Não é normal. Não é. Desculpa, não é. Não é normal. É o diabo ao redor. Com qualquer brechinha, ele vai lá e bota uma semente. Esses dias eu estava vendo, a pastora vendo e eu ouvindo algumas coisas de alguns jogos, chamam de jogos mortais na internet. Aí tem um youtuber que lança uns desafios. Você faz lá um desafio lá, como é que era? O negócio do colocar fogo no corpo, e com desodorante, você espirrar o desodorante e acender um fósforo. Você colocar a cabeça numa sacola e espirrar o desodorante dentro dessa sacola. Coisas absurdas. E aí muitas crianças, influenciadas por esse youtuber ou por esses youtubers, fazem esses experimentos dentro de casa e muitos morreram. Queimados, mais de 50%, 40% do corpo. Uma criança, com o corpo todo queimado, sofrendo para ser... Aí perguntaram nesse youtuber, você não tem noção do que você está fazendo? Você está influenciando outros jovens a fazer essas coisas? Eu falei, olha, eu sinto muito por isso que está acontecendo. Bem polido, né? Sinto muito que isso teve acontecido. Meu trabalho não é influenciar ninguém a fazer essas besteiras. Mas quem tem que cuidar disso são os pais, não sou eu não. Porque se eu mudar o meu conteúdo, eu não tenho visibilidade. Se eu não tenho visibilidade, eu não ganho meu dinheiro no final do mês. Você tem noção do que é isso? Porque esse jovem está preocupado com o dinheiro que ele vai receber com views dos seus vídeos. Ele está preocupado com aquilo que ele vai ganhar de propaganda, de monetização dos seus vídeos. E está pouco se lixando com o seu filho que está lá fazendo esses experimentos a ponto de matar esses seus filhos. Mas aí nós cristãos vamos falar assim, não, mas isso não tem nada a ver, porque é moderno. A modernidade está aí. Irmãos, eu não sou contra a modernidade, nós estamos aqui usando a modernidade. Temos aqui, transmissão ao vivo. Muitas pessoas que não estão aqui, mas estão sendo abençoadas, não só em Teixeira, até fora de Teixeira. Pessoas que cobram, manda para mim o link. Quero poder acompanhar vocês. Gosto muito de ouvir, de cultuar com vocês online. Mensagem que nós colocamos lá no Instagram, falamos hoje isso pela manhã. Mensagens que nós colocamos, os posts que nós fazemos aí. Nós, os meninos que fazem com muito carinho para ministrar uma... Nós estamos usando a tecnologia. Mas é o que está por trás desse uso. Aí nós achamos que não tem nada a ver. Irmãos, a nossa guerra não é contra essas coisas. A nossa guerra é contra o diabo que está por trás dessas coisas. Não tem nada a ver, cuidado com o nada a ver, porque esse nada a ver, ele é perigoso demais. Este reino que não é deste mundo é um reino que Jesus está falando para aqueles que nasceram de novo. Da água e do Espírito, como ele diz lá em João 3,3, para Nicodemos.
Olha, para vocês entrarem neste reino, para você, Nicodemos, entrar neste reino, você precisa nascer de novo. Mas Nicodemos pergunta: como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Isso aqui que faz a gente nascer de novo. É a oportunidade de estudar essa palavra que faz a gente nascer de novo, que nos liberta. Jesus falou, Vanderlei: conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Não estamos brincando aqui de ser crente. Quando a gente vem domingo de manhã aqui, vencer o frio, vencer a cama, que é bom demais a cama de manhã cedo, nós não estamos aqui brincando de ser crente, dizendo assim: olha que legal. Nós estamos aqui nos aprofundando na palavra, aprendendo sobre ela, porque nós queremos ser alimentados por ela, nascer de novo por ela. Não é o que você faz, não é as suas boas obras que vai fazer você nascer de novo, é a palavra de Cristo, é o verbo, é o próprio Cristo que fará você nascer de novo. Jesus está falando de um reino que transforma por dentro, um reino que vem de dentro e transforma o homem para fora, de algo que acontece primeiro onde ninguém vê. A obra por este reino não é uma obra visível, ou seja, ela começa primeiro, Maria, dentro do homem, onde ninguém vê, onde só você e ele sabe. Nem seu pastor, seu líder, seu marido, ninguém sabe. É só você e Deus que sabe o que está acontecendo aqui dentro. É essa transformação, é este reino que precisa entrar dentro de nós e nos transformar por dentro. E quando isso acontece, quando transforma-nos por dentro, isso vai irradiar para fora automaticamente. As pessoas vão notar que você nasceu de novo. O próprio diabo vai falar: caramba, Mateus nasceu de novo, corri, partiu. Não encaro mais. Porque ele nasceu de novo. Agora, se não nascermos da água, se não nascermos do Espírito, irmãos, significa que nós não temos a condição de nascer de novo. E se não nascermos de novo, irmãos, nós estamos presos nesse mundo, presos nas nossas paixões, presos nos nossos pecados. Nós estamos amarrados no mundo natural que vai passar, e desprezamos um reino eterno que será para sempre. Não é o que você faz, não é o quão bonzinho você é o quanto de palavra de Deus você tem dentro do seu espírito. Não é se você dá dízimo ou não dá, não é se você dá uma oferta bacana ou não dá, não é porque você vem aqui na igreja, não é, é o quanto de palavra que tem aí dentro de você. É o tanto de Deus que tem dentro de você. Se um ímpio perguntar para você: me ensina a palavra, que palavra você tem para ensinar para ele? Que Jesus você vai apresentar? Que Senhor você vai apresentar? Quando você vai conversar com o ímpio, qual é o papo que vai rolar? Dinheiro? Trabalho? Política? Ou é Deus na veia? Ou é vida de Cristo? Ou é o quanto que Jesus é bom e é bom o suficiente para morrer por ele e por você na cruz do Calvário? É o tanto de Deus que tem dentro de nós, irmãos. Não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é o salário que você recebe, é o tanto de Deus que você tem. Jesus nunca ficou preocupado com a aparência. Jesus nunca se preocupou com a aparência. Tanto ele escolheu 12 discípulos. E aí você vai ver, eu não me aprofundei, mas você vai ver dos discípulos, vários deles tinham posições políticas diferentes uma da outra. Uns eram mais revolucionários, outros tinham uma tendência mais, como se diz, mais para a esquerda, outros mais para a direita. Eles tinham um visual, mas Jesus chamou eles assim.
E o que permaneceu no final não foi a direita, não foi a esquerda, não foi o centro, foi a palavra. Você não vai ver eles, a partir do momento que eles encontram Jesus, você não vai ver eles mais preocupados com o reino da terra, com a ideologia que eles defendiam antes. Você não vai ver eles preocupados, porque eles entenderam que o reino é invisível. O reino de Deus vai ungir as pessoas, vai ministrar as pessoas. E essas pessoas serão melhores dali para frente. Serão mais justas. Justiça e paz se encontram. E nasce a alegria. Este é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Jesus não está preocupado com o que você faz. Você pode mostrar para o seu pastor o que você faz. Você pode mostrar para as pessoas o que você faz. Você pode mostrar, até tentar mostrar para si mesmo. Tem gente que mostra para si mesmo. Eu estou fazendo, tá bom, eu estou fazendo. Mostra para si mesmo, para tipo assim, um desencargo de consciência. Estou fazendo. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com o tanto de Deus que tem dentro de você. Fala para o teu irmão, não é o que você faz. Fala aí, não é o que você faz. É o tanto de Deus que você tem dentro. O reino de Deus é completamente diferente do reino natural, irmãos. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro deve ser servo, deve ser o último. No reino de Deus, os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. No reino de Deus, os tronos dos poderosos ímpios são derrubados, porque o Senhor estabelece reis. Ele estabelece e tira os reis. Quando eu falo de reis, eu falo de política, eu falo de governos autoritários, totalitários. No reino de Deus, os humildes são exaltados e os soberbos são abatidos. No reino de Deus, os famintos são assistidos. Os ricos abençoam os pobres. Mas também os pobres abençoam os ricos e abençoam. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a religião é vencida. No reino de Deus, não tem gentio, não tem judeu. No reino de Deus tem filhos. No reino de Deus, Jesus chama uma prostituta e a transforma em primeira missionária após a sua ressurreição. No reino de Deus, Jesus tira um louco, possesso gadareno e o transforma em um missionário na Decápolis. Em mais de 10 cidades ele prega. Que Jesus não está preso naquilo que ele faz. Jesus não ficou preocupado com o tanto de demônio que aquele homem tinha. Jesus queria salvar aquele homem. Libertou aquele homem, para aquele homem se tornar um missionário poderoso. No reino de Deus, Jesus chama os rudes pescadores, homens simples, e os transforma em poderosos sobre o mundo. Jesus transforma o maior perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, em um dos maiores apóstolos que a terra já existiu. Irmãos, este é o reino de Deus, que não se preocupa com a visão, não se preocupa com o que está estabelecido naturalmente. Ele está preocupado com o que é estabelecido espiritualmente. E é por isso que ele fala, para estabelecermos o reino dele sobre a terra. Estabelecer o reino dele sobre a terra. Quantos querem manifestar o reino de Deus? No reino de Deus, há saúde física. No reino de Deus, há uma igualdade sociopolítica, socioeconômica. No reino de Deus, as pessoas são abençoadas, sejam elas no muito, sejam elas no pouco, elas são abençoadas porque elas estão assistidas pelo reino de Deus. No reino de Deus, as pessoas são abençoadas moral e espiritualmente.
Quando Jesus fala de si mesmo lá em Lucas 4:18, uma profecia de Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para fazer o quê? Proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. No reino de Deus não há opressão. No reino de Deus há libertação. Se você está oprimido, significa que o reino de Deus precisa entrar o quanto antes dentro de você. Porque essa opressão ela tem que sair. Porque o Senhor sobre sua vida, Ele te liberta. Aleluia. Jesus veio para quebrar o jugo do pecado. Jesus veio para romper com as ligaduras e as algemas das potestades do mal. Jesus veio estabelecer o seu governo sobre as nossas vidas. E aí Provérbios, abra lá comigo, por favor. E a gente já parte para orar aqui. Provérbios capítulo 29, verso 2. Provérbios 29, 2. Provérbios 29, 2 diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Volta uma página, um capítulo antes, 28, 12 de Provérbios. 28, 12 de Provérbios. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Irmãos, aqui não está falando de crente, não está falando de justos. Pessoas justas, homens e mulheres justos. E a gente sabe muito bem que essa justiça, ela só é uma justiça plena quando ela é encontrada em Deus. Se nós quisermos ser justos sem a presença de Deus, nós não conseguiremos, porque o que vai prevalecer é a justiça própria. E o que tem de gente cheio de justiça própria não está no gibi, que acha que sabe alguma coisa, que se acha no direito de julgar as pessoas, que se acha no direito de falar das pessoas, murmurar contra as pessoas, murmurar contra as suas autoridades. Aponta o erro dos outros, mas esquece do erro delas. Justiça própria. Fala do A, do B, do C, mas esquece de si. Quando a justiça de Deus aperfeiçoa o homem, quando a justiça de Deus invade o coração do homem pelo reino de Deus, o homem e a mulher se colocam numa condição de manifestação deste reino. E aí não tem capeta na face da terra que resista. Não tem potestade que vai resistir. Deus quer levantar homens justos sobre a nossa nação, para que nós venhamos a triunfar. Você quer triunfar? Quer vencer, amém? Mas você precisa orar pela sua nação. Você precisa orar pelo seu presidente. Você precisa orar pelo prefeito, pelo governador, Você precisa orar para que estes homens e essas mulheres encontrem Deus. Encontrem na palavra a direção correta para a nação brasileira. Nós não podemos, irmãos, apoiar homens que distorcem a palavra de Deus. Nós não podemos apoiar homens que prometem mundos e fundos, fisicamente falando, naturalmente falando, mas que distorcem as verdades bíblicas. Esses homens merecem o inferno ao tocarem nas crianças, ao tocarem nas famílias, tentar calar a igreja.
princípios de Deus são inegociáveis. O que a Bíblia diz para eu fazer, eu preciso fazer. E se você coloca no poder homens que são contra essa palavra, quem vai perecer é você, irmão. Quem vai perecer são seus filhos. Quem vai perecer são seus netos. Mas pastor, eu sou muito novo, não tenho neto ainda. Mas vai ter, em nome de Jesus. Quem vai perecer é a sua descendência. Se você coloca no poder homens que são contra a palavra de Deus, contra a palavra do Senhor, queridos, quem vai perecer é você, sou eu, é a igreja do Senhor. Deus prometeu para Abraão: Abraão, a sua descendência será numerosa, e de você sairão reis, de você sairão príncipes que governarão a terra. Deus, desde o Antigo Testamento, está dizendo: olha, de você eu vou tirar um homem, eu vou tirar uma mulher, eu vou tirar alguém que vai governar com justiça. Como eu disse, Jesus não é ideológico, Jesus não tem partido, mas Jesus é bíblico. Jesus tem um reino, e este reino quer ser estabelecido sobre a terra, através de homens e mulheres tementes a Ele. O que nós desejamos para o Brasil é uma nação aos pés de Jesus, amém? A felicidade de qualquer nação depende fundamentalmente do reconhecimento da soberania de Deus e da influência dele sobre as pessoas. Quando se busca deuses falsos, ou quando não se cultua nenhum outro Deus, ou quando a palavra de Deus e as suas leis não têm lugar na adoração e destaque na vida da sociedade, ela perece, entregue aos vícios, depressão, miséria, famílias destruídas, infelicidade, pobreza. É pai matando filho, filho matando pai, adultério, pessoas que só querem encher a cara, porque são pessoas, é uma nação, são pessoas que não adoram o Senhor. O que nós desejamos para o Brasil, para a nossa nação, é que ela seja instruída no temor do Senhor. Está faltando temor nos nossos corações. Princípios de Deus são inegociáveis. São inegociáveis. Deus é amor, Deus é justiça. Deus, Ele ama todos, todos. E Ele também é justo, e é justo com todos. Ele não tolera pecado, Ele não tolera iniquidade. Não tolera. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Bandeira do braço. Fique de pé no seu lugar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação onde a criança ela é instruída no caminho que se deve andar. Feliz é o jovem que se santifica, lembrando do seu Criador nos dias da sua mocidade. Feliz é a nação onde os adultos discipulam a próxima geração. Feliz é a nação onde os profetas têm liberdade de denunciar o pecado, onde os profetas de Deus apontam o caminho de Deus. Feliz é a nação onde os pais se voltam para a palavra de Deus. Feliz é a nação onde os cidadãos obedecem às leis de Deus e às leis dos homens. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação. Feliz é a nação que busca a Deus todos os dias, não só nos cultos, que ouve, que medita na palavra, não só nos cultos, mas na sua casa. Feliz é a nação onde as famílias se reúnem para adorar a Deus.
onde os filhos são discipulados a adorar ao único Deus que vive e reina para sempre. Feliz é a nação onde a igreja se manifesta sobre a terra, evangelizando, curando enfermos, expulsando demônios, estabelecendo o reino dele sobre um reino natural. Feliz é a nação que clama pelo nome, se humilha, ora, busca, se converte dos seus maus caminhos, que é ouvida dos céus, que é perdoada dos seus pecados, que é sarada a sua terra, onde os olhos de Deus estão abertos e atentos à oração deste povo, porque o Senhor escolheu a nós como sua casa espiritual, como seu povo escolhido. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que, ao invés de criticar, murmurar, levanta a mão e ora. Intercede pelo presidente, intercede pelo Brasil. São homens imperfeitos, são homens que são levantados e cometem equívocos, mas nós precisamos orar pela nossa nação. A igreja e política não se mistura. Eu acabei de te provar que Deus é um ser que quer estabelecer o seu reino sobre um reino natural. Ele levanta, ele estabelece reis desde os primórdios. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas. Orem, verso 2: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É nosso papel como igreja orar para que Deus se estabeleça sobre a nossa nação. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor, irmãos? Deus não te chamou para te salvar apenas. Deus te chamou para manifestar o reino. Deus não te chamou para ser egoísta e salvar apenas você e sua família. Não, Deus chamou você para salvar você e sua família, para salvar outros, orar, interceder por outros, abençoar a sua nação. Deus, vem sobre a nossa nação com a tua justiça. Vem sobre a nossa nação, que a podridão apareça, que a corrupção apareça e que o Senhor limpe a nossa nação. Que isso é bom para nós, isso é bom para você, isso é bom para a sua descendência. Que nós venhamos a desejar uma nação que tema ao Senhor, que reconheça sua soberania, que interceda e deseje a sua intervenção. Uma nação que tenha uma geração de homens, de jovens, de adultos, de crianças espirituais, homens e mulheres que se convertam dos seus maus caminhos. Uma nação que obedece o Senhor torna-se a cada dia um povo próspero, forte, virtuoso, vitorioso. Não lhe falta proteção, não lhe faltam as bênçãos de Deus, porque Ele já conquistou todas essas bênçãos na cruz do Calvário por nós. Repita comigo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ora agora pela sua nação. Levante a sua mão e ore pela sua nação. É você, igreja, não sou eu. É você, somos nós. Abra sua boca agora e ore. Ore mesmo, porque isso faz parte. Isso vai beneficiar você e sua casa. Ore, abra sua boca e ore. Ore, abra sua
pelos jovens, ore pelas crianças, ore para que o reino deles seja estabelecido sobre a sua nação. Ore para que a perseguição religiosa caia por terra. Ore para que a perseguição ideológica caia por terra. Ore para que a democracia seja estabelecida. Ore para que a igreja tenha autoridade. Ore para que Deus levante homens, mulheres, políticos ungidos por Deus. Ore para que o Brasil seja um Brasil independente, seja um Brasil ungido pelo Senhor. Ore. Perseguição, talvez você não está entendendo o quanto o diabo está sendo sujo, mas nessa noite eu oro para que os seus olhos espirituais se abram, seus ouvidos espirituais se abram, para que o seu entendimento se abra, que o sangue do Cordeiro venha sobre a tua mente, sobre o teu coração, para que você entenda que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Levantamos o clamor por todas as autoridades, Senhor. O Senhor é o nosso rei, o Senhor é a autoridade maior sobre os nossos corações, Pai. Nós entregamos, Senhor, entregamos os nossos jovens em suas mãos, entregamos, Jesus, as nossas crianças. Sabemos que o Senhor levanta não só o nosso futuro, mas o futuro daqueles que também virão. Nós entregamos, Jesus, os pais, que os pais se convertam, que os pais se dediquem a ensinar os filhos, e que os filhos se convertam e se dediquem a obedecer os pais pela palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pelo Brasil, oramos para que o Senhor seja entronizado, oramos para que o Senhor seja glorificado, oramos para que o Senhor seja estabelecido, oramos para que sua autoridade, Jesus, seja sobre o Brasil. A igreja brasileira não parará, os seus servos não pararão. Nós somos Deus, nós avançaremos em direção às portas do inferno, abriremos e tomaremos as almas que estão lá. A igreja brasileira se levantará, a igreja brasileira se levantará. Nós temos um só rei e um Senhor, um só rei e um Senhor. Felizes,
do Senhor, Deus, como Senhor da nossa nação. Que venha o teu reino, que venha o teu governo, que os hospitais sejam visitados agora, que os presídios, os prostíbulos, as favelas, oh Senhor, visita aqueles que estão embaixo da ponte, visita aqueles que estão tentando retirar suas próprias vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma transformação sobre o Brasil, e que a tua igreja se levante, Pai, que a tua igreja se levante espiritualmente. Nós declaramos sobre o presidente da República, sobre a sua família, sobre cada ministro, sobre cada deputado, senador. Declaramos sobre cada ministro do STF. Declaramos em nome de Jesus sobre cada governador, sobre cada prefeito, sobre cada vereador, sobre cada secretário. Nós declaramos, Senhor, sobre todas as autoridades do Brasil, que o Senhor impõe os seus limites, que a atuação destes seja de acordo com os limites impostos pelo Senhor, e que eles se rendam, que eles se convertam, que eles andem na sua lei, que eles sejam inspirados pela sua sabedoria, e que eles continuem, Senhor, declarando que o Senhor é o Senhor do Brasil. Nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos as nossas autoridades e declaramos, Senhor, que está virando uma chave sobre a nossa nação. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está lavando a nossa nação com a sua presença. Nós declaramos: levante-se, Brasil, levante-se, chegou a sua hora, chegou a sua hora. Oh, que como brasileiros, como igreja brasileira, nós venhamos entrar às nações para declarar que só o Senhor é Deus, que só o você está em família aí, abrace a sua família. Se você está em família, abrace ela e comece a orar pelas famílias. Ore pela sua família. Você está com a sua família aí, abraça a sua família, seus filhos. Pais, mães, põe a mão na cabeça dos seus filhos, profetiza sobre os seus filhos. Ore, ore, ore. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ore pelas famílias. Põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Declare sobre a cabeça deles, sobre a vida deles, a autoridade do reino, a autoridade do céu. Ore, ore para que o reino seja estabelecido sobre a sua casa, a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir da sua família, a partir da sua família. Se levantem príncipes, que se levantem reis, que se levantem rainhas, que se levantem profetas, homens, mulheres tementes, que na sua família se levantem homens tementes a Deus, mulheres que governarão o país, que governarão a política, que governarão estados, governarão a nossa nação com mão forte. Ore para que seus filhos sejam levantados. Ande nos caminhos do Senhor.
teu sangue sobre as famílias. Derrama teu sangue sobre o Congresso. Derrama o teu sangue sobre as famílias desse Brasil. Derrama do teu sangue sobre os filhos, sobre os netos, sobre a nossa descendência. Que a mesma promessa a Abraão, que levantaria reis, levantariam príncipes, levantariam homens tementes a Deus, que na nossa geração também se levantem homens, reis, ministros que vão manifestar o reino de Deus nessa nação. O reino de Deus. Que eu falar acerca da nação, ou que um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Que a nação brasileira, que a nossa nação, ao se arrepender dos seus maus caminhos, ao se arrepender dos seus maus feitos, o Senhor estabelecerá a bênção dele sobre a nossa nação. Por isso, queridos, que nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar por arrependimento. Nós precisamos orar para que a terra seja santificada, para que sobre a nossa terra a bênção de Deus venha. Independe de quem está no governo, independe de quem está no poder, nós precisamos orar para que o reino de Deus seja estabelecido sobre essa pessoa. Não coloque lá pessoas que não professem a fé em Jesus. Não coloquem lá homens e mulheres que adorem outros deuses. Porque se você colocar pessoas assim lá, quem perecerá vai ser você. Quem perecerá vai ser sua família. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.